Oi, gente linda! Tu pensaste que não teria programação hoje? Está enganado. Estamos direto do estande da Assembleia Legislativa do Pará, aqui na Green Zone, na transmissão comigo, Gabriel Oliveira. Bom dia, querido. Bom dia, querida. Bom dia a você também que nos acompanha aqui pelo TV Alepa Pará, no YouTube e também pelo canal 8.2. A gente está sempre conectado. A Fundação de Rádio e TV nasce justamente com essa ideia de conectar você com as notícias oficiais do Parlamento do Estado do Pará. E aí a gente tem uma programação super extensa, né, Gabriel? Os meninos estão na rádio, o Rafa está junto com o Gabriel e a gente fica nesse revezamento, Rádio Alepa FM 101.5, mas também pela sua web, porque a nossa rádio da web é o xodozinho, né? Com certeza. É a primeira rádio nossa, e aí a gente estende para FM. Além disso, a gente está na TV, canal 8.2, o nosso canal do streaming no YouTube, disponível para você, TV Alepa. Mas, poxa, Raina, eu não consigo assistir todas as vezes ao vivo. Te acalma, não te apavora. A gente também está no arquivo do YouTube, TV Alepa Pará, para que você não perca absolutamente nada, sem contar as redes sociais, né? É verdade, Raina, mas eu vou elucidar esse fato só mais uma vez. Nós temos dois canais do YouTube, o TV Alepa e o TV Alepa Pará. O TV Alepa Pará, ele reúne tudo que nós já gravamos e fica tudo arquivado para você ter acesso a qualquer momento. E o TV Alepa passa toda a nossa programação ao vivo. Não tem desculpa para não falar que não conseguiu ver algum conteúdo nosso, né? Olha, eu falei logo no início que hoje era um dia especial. Por que eu tô falando isso? A Fundação de Rádio e TV, e o Gabriel faz parte disso comigo, e toda a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, nasce com um propósito muito específico: ser a memória do Parlamento paraense, os canais oficiais de comunicação para a gente dividir tudo o que acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mas também valorizar as coisas da Amazônia, valorizar os artistas, os nossos saberes e tudo aquilo que está conectado com a Amazônia, né, Gabriel? Exatamente, Raine. Então vamos ter hoje aqui no nosso estande, nesse 10º dia do estande da Alepa, 11º da COP30, dois painéis, primeiramente muito importantes sobre a Fundação. Muito importante, esse trabalho é muito rico. No primeiro painel, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre dois artistas, pai e filho, Alberi e Tiago Albuquerque. Eles são músicos extremamente talentosos, mas não somente isso, porque eles foram além dessa inteligência do trabalho, né, do ofício, Gabriel. Eles simplesmente se especializaram em algo que eu nem sabia que era possível. Sabe quando você ouve o canto de um pássaro? O irapuru, um sabiá, algo que você, nossa, consegue identificar logo de cara? Pois bem, eles não só captam o som desses pássaros, mas eles conseguem encontrar um mecanismo de colocar esses sons em músicas e pegar o formato dessas músicas, desses pássaros, e fazer composições a partir daí. É incrível, né? Não é, Raina? É um trabalho de sintetização, de escuta, de pesquisa muito grande dentro do canto dos pássaros, para que você consiga traduzir isso para música humana e vice-versa. E ele chama isso de música transmórfica, é isso mesmo. É até difícil, transmórfica, porque é algo que a gente nem imagina que é possível. Você vê um som de um pássaro e vê que ele pode compor uma orquestra, que pode fazer parte de um grande evento musical. É extraordinário. Esse é o primeiro painel. E como eu pude dividir hoje essa apresentação com a nossa coordenadora Angelina, a gente vai trazer para você um pouco desse trabalho, porque se tem uma coisa que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará faz, é valorizar as coisas da Amazônia, os nossos artistas e os nossos saberes. Confere aí do que a gente está falando para você, porque a nossa programação já está no ar.
Hoje, quinta-feira, um dia especial para a Fundação de Rádio e TV. Eu me chamo Raina Hallex, sou jornalista e a minha atuação tem sido 100% na Amazônia. Logicamente, com as conexões, né, de internet, o trabalho vai expandindo pelo mundo. Bom, queria começar falando para vocês que é uma alegria para a Fundação de Rádio e TV estar compartilhando esse momento, e eu falo isso em nome também da nossa coordenadora Angelina, porque às vezes a gente faz comunicação e não imagina o quanto que a gente pode fazer pela vida das pessoas. Quando a gente conta uma boa história, a gente transfere para o outro a própria história e divide coisas importantes como as que vão acontecer no dia de hoje. A Fundação de Rádio e TV da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ela surge justamente com essa ideia da gente contar a história do parlamento, ser a memória do parlamento do Estado do Pará, registrar tudo isso e o mais pai d'égua, como a gente diz aqui no norte do Brasil, que é valorizar o que é regional. É por isso que a gente tem aqui Aldo, queria que você ficasse de pé, por favor. Aldo Cruz, nosso coordenador operacional da parte do rádio. Obrigada, querido. Pode sentar. Queria que o Rafael e o Gabriel ficassem de pé também. Os nossos âncoras maravilhosos, Rafael, Gabriel aqui, fazem parte dessa conexão do rádio também. Obrigada, meninos, por vocês. Quero que Shirley Castilho fique de pé. A nossa produtora jornalista também, que tem atuado de maneira muito efetiva. Obrigada, querida. Está comigo desde o primeiro dia, enlouquecendo, mas está tudo certo. Glória. Muito trabalho. DJ Tarrica, amor, carinhosamente, fique de pé. DJ Tarrica, assim como o Aldo e os outros colegas, têm cuidado da nossa playlist. E Aldeci, querido, fique de pé também. Ele é nosso responsável técnico, coloca a rádio no ar e tem um trabalho maravilhoso. Obrigada, querido, também pela tua contribuição, que é fantástica. Queria que a equipe da G2 ficasse de pé. A Dal está ali na ponta. Anda, mana, te levanta ali, que está no... Eu nunca lembro o nome de todos eles. Cadê o resto? É a nossa equipe operacional que executa o visual que vocês veem. Por que eu fiz questão de mostrar? Faltou alguém, Angelina? Angelina, já falei, lógico, maravilhosa, até louco. Mais alguém eu esqueci? Queria que a Andréia ficasse de pé, Balta ficasse de pé, Raquel ficasse de pé. Queria que vocês viessem aqui na frente rapidinho para a câmera filmar vocês, por favor, porque esse é um registro que vai ficar dentro dos nossos arquivos. Isso, bora! É todo mundo. Raquelzinha, afasta mais. Raquel cuida das redes sociais com uma equipe extremamente afinada. Andréia, jornalista que escreve para o portal. Balta é fotógrafo. E eu queria mostrá-los porque na conexão do guardar a memória do parlamento, eles fazem parte também. Apesar de não estarem no primeiro momento na fundação, mas fazem parte da diretoria de comunicação. E eu falo em nome de Alda Dantas. Obrigada, gente, pelo trabalho de vocês. Eu precisava contextualizar isso porque a gente não conta a história de um parlamento sozinho. A gente não fala sobre a Amazônia sozinho. A gente não verbaliza, seja através de uma reportagem de TV, escreve um texto ou traz as músicas de artistas do estado do Pará e da Amazônia, se não for juntos, conectados com aquilo que é importante. Então hoje a gente está aqui para esse momento, para dizer para vocês que hoje a Fundação nasce com essa perspectiva de trazer esse parlamento, a comunicação do parlamento, arquivar isso para que a gente tenha, porque antes a gente não tinha isso, né, Angelina, de maneira mais ampla, e hoje todas essas pessoas que eu apresentei para vocês, é uma equipe que é pequena, mas a gente tem se virado não nos 30, nos 120 mesmo, para fazer com muito carinho e muita destreza o que vocês assistem na televisão, canal 8.2, na nossa rádio Alep FM 101.5, na nossa
rádio web da Alepa, que já está há muito mais tempo fazendo o nosso ouvidinho ouvir as coisas com a nossa cara, quer dizer, com a nossa voz. Isso é muito legal. E tudo isso porque no dia de hoje a gente está com duas pessoas extraordinárias. A gente está com o Alberi aqui, querido. Que alegria ter você aqui. Tiago Alberi, filho, num projeto que talvez vocês nunca tenham ouvido falar em música transmórfica. Falei certo? Pois é. Quando a gente fala sobre um trabalho como esse, a gente conecta com a Fundação de Rádio e TV. Porque talvez vocês não saibam, mas a programação do rádio, muito cuidadosa, feita pelos meninos que eu apresentei aqui, ela tem a função de valorizar a música paraense, os artistas da nossa terra, sejam eles DJs, produtores, cantores, escritores. Então a nossa função é trazer isso. Nós não trazemos artistas simplesmente porque vão gerar algum engajamento. Quem tem muito engajamento vai continuar tendo. Glória a Deus por isso. Mas aqueles que ainda não têm, talvez falta uma oportunidade. E a nossa função é essa, é de valorizar esses artistas, essa música, esse texto, essa informação de dentro do parlamento, que é informação oficial de dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E hoje a gente está com essa família maravilhosa para justamente falar um pouco sobre esse trabalho. Essa música transmórfica, ele conseguiu, gente, fazer algo que encanta só quem tem contato com a floresta. O ouvir dos pássaros, o ver a natureza, o sentir o vento. As pessoas, quando vêm para a Amazônia, elas se apaixonam por essa conexão. E eles conseguiram, porque eles são amazônidas e maravilhosos, transferir essa natureza para uma mídia. E é isso que a gente vai entender um pouco mais a partir de agora. E eu queria me levantar para abraçar eles, porque não é fácil fazer o que eles fazem, não é simples. Ah, pronto. Obrigada, meu amor. Não é simples, não é fácil, mas é pai dele. Obrigada. É incrível, maravilhoso, maravilhoso. Tá? Deixa eu dar um abraço em Tiago também. Parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Imagina. Eu faço esse gesto porque a gente tem vivido num tempo em que a empatia fugiu do planeta. E nós precisamos respeitar as pessoas e amá-las. E quando a gente vê um trabalho como esse, é extraordinário. Eu vou dividir o microfone agora, porque eu já falei por de mar na terra, estou até ficando desidratada já, para entender um pouco mais sobre o trabalho deles. Eu sei que o Alberi está um pouco dodóizinho, né? Pegou uma chuva e... Aqui é chuva, assim mesmo, Alberi. Faz parte. Para ele falar um pouquinho de como esse trabalho. E só reforçando, o trabalho de Alberi, do Tiago, apesar no descritivo ter somente a referência do pai, mas o trabalho de base, toda a tecnologia utilizada, Tiago fez pessoalmente, foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará como patrimônio material e cultural, e isso, a Assembleia tem sido incrível. Os nossos parlamentares têm olhado para a nossa cultura, têm olhado para esses artistas e valorizado. Bem-vindo. Queria começar com o Alberi. Bom dia. É muito gratificante estar aqui, abraçado pela alma paraense, calor de Belém, né? Das coisas maravilhosas que nós temos aqui. Esse trabalho é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo. É um trabalho que estuda as vocalizações dos animais, adquire o conhecimento dos padrões vocalizados pelos animais, a gente se apropria desse universo musical extraordinário, absolutamente revolucionário, que aponta novos rumos para a música universal, até porque, por exemplo, o Irapuru
o roxinol, o curió, a onça, eles não têm compromisso nenhum com a cultura musical, com a cultura humana. Então eles são absolutamente revolucionários. Não possuem sotaque de rock, de jazz, não possuem o sotaque do barroco. Eles são puros e por essa pureza sonora eles acabam apontando novos rumos para a música universal. Então é uma música absolutamente nova, revolucionária e não é realmente muito fácil de executar. Exige uma certa destreza dos músicos que vão trabalhar com esse tipo de música. Mas elas podem ser aplicadas em todas as áreas da música universal. Então, o meu filho vai apresentar, porque o meu filho já está trabalhando comigo há praticamente mais de 30 anos. E ele desde criança, ele já vem apresentando um ouvido assim bem sofisticado, um gosto musical requintado, e observações que ele fez em cima do projeto foram fundamentais para que houvesse o desenvolvimento do trabalho, né? Observações sobre o irapuru, sobre a onça, sobre a estrutura do roxinol, enfim. Então a participação dele é de autor também da pesquisa, porque nós problematizávamos as questões todas e através dessas problematizações a gente alcançava níveis mais altos, né? Então ele também criou dentro do transmorfismo, porque o transmorfismo ele não fica reduzido somente às vozes, né? Mas ele pode trabalhar também com os voos dos pássaros, com o nadar dos peixes, pode trabalhar com a astronomia musical, com a química da música, química, não uma química subjetiva, mas trabalhar realmente com a ciência da química e a música, com a mecânica quântica e a música. Então é o transmorfismo, que significa para nós a palavra transmórfica significa o que está antes, sobre, através e além do objeto estudado. Então o transmorfismo é um caleidoscópio simultâneo de vários valores e vários significados que habitam um único e mesmo ponto natural de interseção. Então a gente tem dentro de um determinado objeto muitas dimensões, e a gente pode extrair dessas dimensões muito conhecimento, muita sabedoria, que estão muitas das vezes em oculto. Então é isso, meu filho vai apresentar hoje o transmorfismo baseado na linguagem dos animais, nas vocalizações dos animais. Eu estou um pouco enfraquecido por essa gripe, que já estava bom, mas peguei chuva ontem, vindo para cá, e peguei depois saindo daqui, e depois ainda peguei porque ainda fui sair de noite, a gente abusa, né? Ainda fui sair de noite, aí fiquei mais detonado. Mas muito obrigado pela presença de todos, de coração, tá? Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação, eu queria agradecer, né, ao deputado Chicão, que é o presidente da LEPA, e que nos cedeu aqui esse espaço para a gente fazer a nossa conferência, a nossa apresentação e poder explanar essa pesquisa para todos vocês. Então, um grande agradecimento aí para ele. Então, eu sou pesquisador também, músico, compositor, sou produtor musical eu tenho um mouse aqui, eu vou precisar de uma... Eu sou produtor musical também há uns 25 anos, estou nesse batalho aí de gravação também dos projetos de compositores e artistas paraenses. Mas, além disso, a gente, em paralelo, fazemos essa pesquisa, né,
que já vem de longa data, desde 99, que foi quando a gente ganhou uma bolsa de pesquisa, né, do antigo Instituto do IAP, né, que hoje em dia não tem mais, né, foi fundido com como é o nome do instituto que foi fundido? O IAP está fundido agora com a cultura, né? Com o Instituto Cultural. E aí, a partir desse estudo, que fomos o primeiros bolsistas do IAP, digamos assim, a partir daí nós não paramos mais. Então a gente tem um estudo de vários gêneros musicais, como o Irapuru, e não só pássaros, o Irapuru, sabiá, rouxinol, onça pintada, guaribas. Então a gente fez um apanhado até de cetáceos, como o boto. Nós fizemos um estudo e a partir desse estudo nós conseguimos cristalizar, né, e desenvolver novos gêneros musicais, né, a partir desses estudos, novas escolas, né. Então a gente vai começar apresentando, né, o trabalho. Aqui aquilo que ele estava falando, que a arte e ciência transmórfica, ela não trabalha só com a música, né? Nós olhamos pelo prisma musical porque nós somos músicos, mas o transmorfismo ele também pode ser uma pintura transmórfica, a química, a física. Inclusive nós trabalhamos com a matemática, com a geometria. A gente lançou um livro também chamado Música Transmórfica, mas ele já aborda uma temática da música com a física matemática, né? Mas esse é uma outra pesquisa que a gente não vai muito a gente não vai se aprofundar aqui agora, né? Aí aquilo que a gente estava falando, né, existe a música transmórfica biológica, que essa que a gente vai falar hoje, ela é a biológica, só que ela trabalha com a bioacústica, né? Então a música transmórfica universal das linguagens é um sub-ramo da música transmórfica biológica, certo? Porque ela vai realizar estudos das vocalizações não só dos seres humanos, porque nós temos também vocalizações e a partir da nossa sonoridade, da nossa fala, dependendo da região, por exemplo, do Brasil, tem uma musicalidade diferente na fala e você pode extrair música dali, né? Mas hoje a gente vai falar sobre as vocalizações dos animais da Amazônia, né? Aqui é o que eu falei, deixa eu passar aqui. Aqui vamos começar propriamente dito o estudo, né? Vamos exemplificar com o pássaro Irapuru verdadeiro, né? E essa gravação foi gravada na Bolívia, né? E Jean Rocher, que foi quem gravou, e é um Irapuru verdadeiro. Ouçam a sua vocalização. Novamente. A partir daí, a gente pode estudar o canto e podemos escrever sua partitura, certo? Bom, uma pausa aqui, um parêntese para falar. Isso já tinha sido feito na natureza. Pegar um canto de um animal, de um pássaro, escrever a partitura e executar. Só que para nós, como artistas, criadores, isso não é tão interessante. Por quê? O que importa para a gente é criar. E se eu estou apenas executando uma partitura de um animal, eu estou plagiando a natureza, certo? Eu não estou criando. Então, o que a gente pensou é que a gente podia estudar esses cantos e, a partir deles, criar melodias e melodias dentro dos gêneros e do padrão dessas espécies, né? Assim, cristalizando novos gêneros e novas escolas musicais. Aqui é uma outra vocalização, também de Irapuru, da enciclopédia da Microsoft chamada Encarta, né? Vamos escutar. Agora a partitura. Agora uma outra vocalização, dessa vez gravada pelo ornitólogo francês Jacques Villard, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso. Obrigado, meu amigo. Vai. Deixa eu ficar aqui.
porque o mouse está muito longe. Boa. Outra. Agora a sincronização, a partitura. Por que não mostramos 3 cantos diferentes do Irapuru? Porque o Irapuru, ele é um pássaro muito rico na criação melódica. Ele não é, por exemplo, igual o bem-te-vi, que só tem aquele canto, né? O Irapuru, cada canto, cada vez que ele se manifesta, ele canta diferente, o mesmo indivíduo. Então, ele é muito rico e dá para desenvolver muitas coisas com ele, né? Ou seja, ele é muito safo. Muito safo. Esse é um outro canto. Esse é mais calmo, mais lento. Inclusive é o que eu mais gosto, acho mais bonito. Só a partitura. Certo? Agora vamos mostrar um pouco do nosso processo criativo e como é que a gente desenvolve esse estudo, né? Aqui é o canto do Jacques Villard, do Irapuru, gravado pelo Jacques Villard, certo? Essa parte em roxo é uma parte que nós chamamos de preparação de canto, que é o Irapuru, antes dele se manifestar, antes dele cantar o tema, ele faz assim, ó. Parece que ele está fazendo assim, ó, e vai cantar. E aí, ó, ele é um som diferente, ó. É bem diferentão. É um som meio rouco, né? E aqui, então a gente tem que saber como cada elemento musical, cada som, cada argumento, né, que ele usa em determinado momento para poder criar uma melodia dentro daqueles moldes. Se a gente simplesmente for jogando nota a esmo, não vai caracterizar o padrão, né? Vamos escutar aqui essa nota aqui, se eu conseguir chegar nela. Essa nota é uma nota subiada, que a gente chama, que é tipo um assobio ser humano, né? E essa aqui é a nota beijo, que a gente chama, parece um beijinho, ó. Essa é martelada? É martelada. A gente chama martelada, parece aquele martelinho de criança. Então o Irapuru é muito rico até nos elementos, né? Vamos mostrar mais uma vez aqui esse canto, certo? Que foi gravado pelo Jacques Villard. Agora a gente vai mostrar a melofórmula. O que é a melofórmula dentro do estudo? A melofórmula a gente pegamos o canto natural, um canto só, separamos em escala musical, que eu vou mostrar ali. A partir dessa escala, com todas as notas que ele deu no canto, você vai arredondar, porque nem sempre ele dá as notas no sistema temperado, né? Porque ele é livre, ele não tem compromisso, como ele falou. Então a gente arredonda por cima da nota temperada e a gente cria uma escala, e a partir da escala nós criamos a harmonia, os acordes, né? As tríades, para poder fazer uma composição mais realista possível, né? Aqui é a melofórmula com as notas do próprio pássaro. Isso, o mouse aqui, peraí. Então, pegamos o canto dele, separamos em notas musicais e fomos do mais grave para o mais agudo. Aqui é a escala em piano. E agora as tríades, né, a harmonia. E aí você está pronto para fazer uma melodia ou uma harmonia dentro dessa escala que o Irapuru nos forneceu, né? Uma escala totalmente livre, né? Sim. Aqui nós vamos falar dos samples, né? Uma etapa do projeto que a gente não conseguiu ainda concluir por falta de apoio, verba, é que a gente queria criar o primeiro quarteto ecológico musical. O que é que a gente queria fazer?
Não sei se vocês conhecem aqueles pios que tem na natureza, os caçadores usam para chamar os animais, e aí eles vão, infelizmente, caçam, né? Esses pios, apesar de não serem feitos por profissionais, luthier profissional, eles são tão bem feitos que eles enganam os próprios animais e os animais são atraídos. Então, qual era a ideia de um projeto futuro? Pegar um mateiro, um luthier que estudasse o timbre do Irapuru, com todas as suas peculiaridades, né, pertinente àquele timbre, com a preparação de canto, com nota martelada e tudo mais, e ele criaria um pio ou um instrumento, né, que imitasse aquele som, e a gente adicionaria um corpo acústico, né, para poder executar de forma com mais propriedade a música da natureza, mas não só para executar a música da natureza. Esses instrumentos também serviriam para ser executado na orquestra, né, música popular. Então a gente queria fazer, digamos que um quarteto ecológico dos primeiro quarteto seria o Irapuru, o sabiá, uma onça e um tucano, digamos assim. Então fiz esse parênteses para falar do sampa, porque como a gente não tem esses instrumentos para executar essas melodias, essas composições, o que a gente faz? A gente compõe o nosso tema no piano, por exemplo, ou no violão, ou qualquer que seja o instrumento. Eu vou fazer um Irapuru. Ok, se eu for fazer um Irapuru para vocês aqui no piano e for mostrar para alguém que não entende a linguagem, a pessoa vai dizer, mas por que isso é um Irapuru? Ela não conhece a linguagem, entendeu? Então, como ela não conhece, ela vai estranhar. O que a gente faz? A gente pega a voz dele, separa em escala, como a gente fez ali, e coloca notinha por notinha na nossa melodia composta, para poder sim ser executada e ser interpretada com a voz do pássaro. Então a pessoa escuta, ela pensa que é o pássaro, mas na verdade é uma composição. Nos nossos trabalhos, nos nossos álbuns que nós lançamos, tudo que você escutar de pássaro e de animais ali, tudo é composição, não tem nada gravado da natureza. Você pensa que tem, mas é composição que a gente pegou a voz dele e usou para interpretar a nossa composição. Entendeu? Então, fica um trabalho bem ímpar, digamos assim, né? Aqui é a metodologia, né? A gente grava, né? Ou grava ou colhe de algum banco de dados da internet o som dos animais, das universidades, tem livrarias lá de sons. Aí a gente escreve as partituras. Depois de escrever, a gente vai mapear os elementos musicais, né? Que são pulsação, dinâmica, ritmo, né? Cada animal tem o seu mapeamento diferente, se manifesta de uma forma diferente. Depois a gente vai fazer isso com a mesma coisa, o mapeamento dos efeitos sonoros, que é esses efeitos que eu falei, o som martelado, cada animal também tem a sua. Aí depois a gente vai escutar bastante as vocalizações, né? Escutar bastante para poder ir introjetando e aprendendo que fique de uma forma natural, né? Que a gente não precise mais escutar na natureza para poder criar a nossa melodia. A gente sempre dá um exemplo que é o seguinte: você vai compor uma bossa nova. O que você vai? Eu quero compor uma bossa. Tu vai escutar João Gilberto, tu vai escutar Tom Jobim, e tu vai estudar encadamento de acorde, as levadas no violão e tudo mais. E aí tu vai compor aquela melodia, aquela bossa, sem plagiar o Tom Jobim. Por quê? Porque a bossa nova é um gênero cristalizado que você já entendeu o padrão. Da mesma forma, se você estudar a onça pintada, o tucano, o sabiá ou o Irapuru, você vai entender como ele se manifesta e aprender aquele padrão e vai compor melodias dentro daqueles padrões sem plagiar a natureza. Então, esse que é o pulo do gato, né? O salto quântico da nossa pesquisa, digamos assim. Então, a gente vai tocar as partituras, depois compor vocalizações, escrever as partituras das composições, a gente vai depois enviar para o computador e depois utilizar a voz do animal para tocar a nossa composição, né? Agora vamos falar da música do Irapuru, da composição, certo? Isso é um canto natural, que é aquele que vocês escutaram. Isso aqui, que eu vou mostrar agora, é uma composição dentro desse mesmo gênero. Não é gravação de Irapuru aqui. Aqui é um lento, Irapuru, aqui é um canto natural verdadeiro.
que é aqui uma composição dentro desse padrão. Tu pode fazer quantas tu quiser. Depois você pode arranjar, né? Tocar junto com uma banda. Acho que é isso aqui. Isso é uma composição realista, né? Onde a gente fez uma composição. O que é a composição realista? É uma composição sem instrumento musical. A gente compõe só com a voz do pássaro e coloca ele como se ele estivesse na natureza, né? A gente fez uma paisagem sonora. Parece a noite, né? Tem até uma história muito boa. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou passar para outra, senão vai ficar lento, por causa do tempo. Deixa eu passar isso aqui também. Uma travadinha. Pode passar isso aí, por favor. Tá. Aqui é um exemplo. Como é muito diferente, por exemplo, a escola musical do Irapuru para a escola musical barroca. Essa aqui é a música Jesus, Alegria dos Homens, do Johann Sebastian Bach. E você pode ver que ela tem graus conjuntos. As notas são próximas umas das outras, né? Ó. Música muito conhecida. Tá. E o Irapuru, ele tem saltos, olha. Um lá em cima, outra nota aqui, ó. São saltos muito grandes, às vezes ele dá salto de 2 oitavas. E a ritmo é totalmente sincopada e irregular, né? A linguagem do Irapuru é bem diferente, ó. Aqui eu vou mostrar um pouquinho, alguns exemplos pequenos de outras linguagens, sem ser do Irapuru, por exemplo, do tucano. Aqui são composições, tá? Esse é o som da voz do tucano. Não? O violão tocando tucano. Fizemos tipo um samba bem quebrado, né? Agora o violão e tocando. O nome dessa composição não podia ser outro, mas é tucano, né? Essa é dele. Agora vamos chegar aqui numa parte que é bem legal. Eu vou mostrar aqui por... Tudo legal. Essa aqui é bem bacana, é mais legal. Ó, essa aqui é uma tradução. Assim como a gente pode traduzir um rock para um samba, ou um samba para um bolero, a gente pode traduzir uma música para o padrão do gênero do Irapuru, por exemplo.
Então, eu vou pedir para vocês, quem já conhece a pesquisa, não vale falar, hein? Tem gente aqui que já conhece. Então, eu vou pedir para vocês escutarem essa tradução na voz do Irapuru, e no padrão dele, e vocês tentarem identificar que melodia é essa, só escutando a voz dele. Para quem não conhece é difícil. Mas vocês vão já descobrir. Conseguiram? Alguém conseguiu? Não. Vou mostrar para vocês qual é essa música. Aqui, ó. Agora com a harmonia ficou fácil. Então, é isso. Não dá pra... Vai ter que passar. Eu ia ainda falar sobre a música da onça aqui. Mais uns 5 minutinhos consegue? Mais uns 5, 7, 10, máximo? Acho que a gente pode passar o vídeo então, né? Eu ia mostrar aqui vou contar uma história engraçada antes da gente finalizar aqui. A gente estava fazendo uma palestra e tem gente que não consegue entender assim, né, o processo. E quando a gente finalizou, veio uma senhorinha, falou: olha, incrível o projeto de vocês, maravilhoso. Mais maravilhoso ainda foi, eu não sei como vocês conseguiram ensinar o Irapuru a cantar Yesterday. Pô, vou ter que explicar tudo de novo. Irmão, eu quase ia fazer a mesma pergunta da minha tia lá. Como tu ensinartes o Irapuru? Brincadeira. Mas, gente, não é incrível um negócio desse? Você se inspirar, ouvir, fazer o caminho de ida e volta. Porque é isso que vocês fizeram. O ida... Reversa, né? Reversa. Bora lá. Esse vídeo que eu vou mostrar é a nossa participação no filme Amazônia Groove, né, onde a gente compôs uma peça para orquestra baseada na linguagem do sabiá. Esse sabiá que canta todo dia aqui em Belém, que a gente chama até de sabiá de Belém, mas o nome científico é Turdus leucomelas. Deixa eu avançar aqui. Aí o Irapuru fazendo contraponto com o sabiá. A gente pode contrapontear escolas musicais também. Essa cidade é Alenquer e o nome desse local é Cidade dos Deuses, que fica no município de Alenquer, que é a terra da minha mãe.
toda trabalhada agora na maquiagem borrada. Gente, que emocionante. Eu sei que as pessoas são diferentes, mas estou numa COP30 em Belém e nossa Amazônia, com artistas extraordinários, e ter uma Assembleia Legislativa que respeita isso, é extraordinário. Falem o que quiser, mas a COP30, ela fica marcada não só porque acontece no coração da Amazônia, mas ela fica marcada porque existe um povo que é incrível, que respeita os limites da natureza e bebe dessa fonte para fazer coisas além do que nós podemos entender. Hoje, a gente está no penúltimo dia. Oficialmente, a COP termina amanhã. Mas a Alepa, ela vai além da COP30. A Amazônia vai além da COP30. E se nós não nos empoderarmos daquilo que nós temos de mais extraordinário, quem está do lado de fora não vai entender. E se nós não nos empoderarmos, e assim como a Assembleia Legislativa valoriza o que esses homens aqui representam, artistas incríveis, vai ficar difícil. Então hoje eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu falo, vem cá, Angelina. A Angelina é minha coordenadora, meu braço direito nessa fundação. A gente tem caminhado juntas e com toda a equipe que nós mostramos. E dizer que a comunicação da Assembleia Legislativa, realizada pela Rádio TV Alepa, mas também debaixo da batuta da jornalista Alda Dantas, que comanda um outro staff enorme, é com esse intuito de trazer a memória do Parlamento Paraense para vocês, de valorizar artistas como a família Albuquerque hoje aqui, que a gente agradece o tempo e a disponibilidade. Eu aproveito esse momento para dizer, não desistam de coisas extraordinárias que nós podemos fazer e que nós somos. Pedro, cadê Pedro? Levanta, Pedro. Cadê meu esposo, Elielson? Está em algum lugar por aí. Eu faço essa menção em nome de Pedro e de todas as nossas famílias, porque esse é um trabalho mútuo, de todos os servidores da Assembleia Legislativa, de todos os nossos parentes que são representados por nós. Vamos viver essa Amazônia linda e não deixar que pensem o que quiser. Somos incríveis. Obrigada, gente. É isso, estamos de volta. Acabou de se encerrar o primeiro painel de hoje aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado. Raina Alex, muito emocionada. Então quem veio gravar aqui comigo? Rafael Guimarães. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Gabi. Chegamos ao penúltimo dia de COP, né? Enquanto a Raina está se recuperando, né? Ela se emocionou bastante. Eu vim aqui para falar um pouco sobre o segundo painel dessa manhã, um painel que recebeu... Posso chamar de amiga já? Será? Pode. Uma colega nossa, uma colega de trabalho? Pode. A gente recebeu hoje no nosso segundo painel aqui a Verônica Goiçueta, que é a nossa correspondente especial, por que não dizer internacional, né, Gabriel? Sem dúvida. É a nossa correspondente internacional da Blusone aqui na COP30 para a Rádio Alepa, para a TV Alepa, que tem brindado a gente com as principais informações lá da Zona Azul, né, Gabriel? Como andam os acordos, né? Para onde vai seguir esse caminho, né, da preservação do clima nos próximos anos. E a Verônica tirou um tempinho dessa agenda que é corrida, Gabriel. Muito corrida. Porque a gente esteve na rádio, a gente conversou isso com a Verônica sobre o quão é corrida a agenda lá da Blusone. A gente que tá na Green Zone aqui tá vendo que, ó, tá lotado aqui, tá lotado. E a Verônica, é claro, tirou um tempinho para vir apresentar pra gente hoje um dos seus diversos trabalhos, que foi um curta-metragem falando sobre o caminho do ouro aqui na Amazônia, né? A gente sabe que existe uma cultura, né, de garimpo já de algumas décadas, que muitas vezes acontece de forma ilegal. E a Verônica trouxe aqui essa reportagem maravilhosa que pôde brindar aqui pra gente, o público presente, muitas pessoas presentes aqui nessa manhã que puderam acompanhar este debate e, é claro, puderam também conversar um pouco com a Verônica sobre o trabalho dela, né, que ela aqui é correspondente da BBC de Londres, do jornal ABC da Espanha e agora correspondente da nossa rádio TV Alepa. Mas vamos ver como foi esse painel da Verônica? Então, bora lá!
Primeiro, Verônica, eu queria te agradecer em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em nome do presidente da LEPA, o deputado Chicão, que sempre permitiu que a comunicação seja a comunicação da assessoria e imprensa, né, Angelina? Assim como a Fundação de Rádio e TV, nós pudéssemos trabalhar de maneira muito assertiva e ter você nessa correspondência internacional aqui conosco é maravilhoso. E eu sei que a gente vai fazer um negócio de uma multiplicação aí, né? Um negócio mais adiante. Eu queria, antes de passar para a Verônica, ter uma palavrinha da Angelina, porque essa missão de trazer a Verônica foi uma expertise da Angelina, que já conhecia. A Angelina, ela é tão generosa no nível tão absurdo que ela consegue, foi o seguinte: não, mana, tá tudo certo. Não, você fica aqui em casa. Não, deixa que eu te levo. Pode deixar que eu resolvo. É isso e mais um pouco. Então, eu quero agradecer a Angelina, porque se não fosse essa empatia que ela tem e esse ciclo de contatos, eu não teria conhecido Verônica. As ondas sonoras do nosso rádio não conheceriam e nem, logicamente, o nosso portal. Obrigada, meu amor. É uma honra para mim, tá? Deixa eu passar para a Angelina antes de você falar, que daqui a pouco tem um filme maravilhoso. Bom dia! É assim, eu estava, me emocionei muito com o trabalho do Alberi, né? Mas é uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo que está aqui. Quem vence quando você vence? Então, quem vence quando a Amazônia vence? Porque o trabalho que a gente está aqui hoje expondo nada mais é do que a coragem de um brasileiro, paraense, amazônida, que desenvolve há muitos anos, e daqui a mais um tempo nós vamos conseguir fazer esse quarteto de instrumentos musicais, porque coisas mais difíceis já foram feitas, né? A pesquisa está bem adiantada e a gente vai levar em frente. Sobre a Verônica, eu quero agradecer, porque a Verônica de imediato topou, Raina. Nenhum momento ela falou, não, vamos lá, vamos fazer. E dizer que é uma honra tê-la conosco nesse período todo de COP. A Verônica já cobriu várias COPs, então ela é alguém que realmente foi um presente para a nossa rádio, para a nossa fundação, Rádio e Televisão Alepa, que a gente espera com certeza, e com certeza iremos contar com outras oportunidades da sua presença conosco. Muito obrigada, e eu vou passar para a Verônica falar com a gente. Gente, obrigada aí por todo esse carinho, acolhimento. Não, estou sem palavras, assim, eu descobri aqui, eu não sabia, mas a gente descobriu aqui que eu e a Angelina somos amigas de infância, o que quer dizer e prova que eu sou paraense. É sobre isso. É sobre isso. Mas eu queria agradecer muito, para mim foi uma honra, um honor poder participar aqui. Assim, a Angelina tem acompanhado, eu vim aqui com muitas funções, mas eu tive uma felicidade de poder colaborar com a LEPA e com um projeto de imprensa pública, né? Porque a imprensa pública é muito importante, eu sei que ela está sendo atacada constantemente, mas é muito necessária a imprensa pública para chegar, inclusive, nos desertos de notícias, que são muitos. Não é em todo lugar que a gente tem jornais e tem comunicação e tem possibilidade de informar corretamente, né? E a comunicação pública faz esse trabalho, e eu, por isso, fiquei muito feliz de trabalhar com vocês, vendo profissionais de grande qualidade, trabalhando com ética, com responsabilidade, fazendo comunicação pública. Então, fiquei feliz de agregar mais um pouquinho aí. Obrigada a vocês pela oportunidade também de conhecer a equipe, né? Eu conheci, estive lá na rádio também, conversei com meus colegas de COP, né? E fiquei muito feliz. Agora eu estou aqui nessa outra missão, né? Agradecendo esse convite que vocês fizeram pra gente. Isso aqui é quase uma pré-estreia, porque o filme acabou de ser feito. É um documentário com o projeto de virar um filme, um longa. A princípio a gente tem um filme aqui de 15 minutos que
bem numa tônica muito diferente dessa coisa linda que a gente viu, né, desse projeto cheio de beleza, que traz, enfim, esteticamente, é outra história, né? O que eu vou trazer é um momento duro, né, de uma coisa que está acontecendo na Amazônia, mas também com alguma esperança, porque a gente vai ver algumas coisas que foram feitas, né, e depois a gente pode conversar mais, eu acho que é importante ver o filme, mas é isso, enfim, vamos assistir, tem cenas fortes, sensíveis, tá? Então já vi isso sobre isso, mas tem uma coisa, as cenas são fortes, são sensíveis, são duras de ver, mas é mais dura a vida que eles passam, então às vezes a gente fala assim, é uma imagem sensível, imaginem vocês viver e passar por isso, eu acho que isso é muito mais duro. Então, bom filme, espero que vocês gostem do nosso trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é genocídio, mas é genocídio desde o começo, desde o primeiro quilômetro da estrada que entrou dentro na terra Yanomami. Da terra indígena, voar pra Índia, sobra pro teu filho, mais sangue na minha. Quem pode curar essa doença e envenenar o pajé? Ganância, doença, engana quem pensa. Que a balança que pesa o ouro também pesa a consciência. O Smart declarou que não sabia que tinha índios lá. Essa não sabia é uma admissão de uma coisa inadmissível. A ignorância, nesse caso, é culpável. Não dá para dizer eu não sou genocida porque eu não sabia. Eu entendo que o garimpo ele não chegou, ele só se alastrou, né? Porque ele já estava lá. Quase toda a área, né, de extração garimpeira no Brasil está concentrada na Amazônia, e quando essa atividade se estabelece, ela nem sempre vai olhar para a lei, ela nem sempre vai olhar para os limites que estão impostos. Muitos dos nossos parentes foram aliciados por essa questão de garimpo. Alguns lideranças também foram aliciados por essa garimpo ilegal. E com isso nós tivemos impacto muito grande em relação à questão do conflito interno entre os Yanomamis também. Quem ficou mais vulnerável hoje são as mulheres Yanomami, que foram afetadas mais na questão de psicologia, porque o seu filho, o seu neto, foi tirado da comunidade para o garimpo. Quando a gente começou em março, a gente tinha 4.750 hectares de garimpo ativo, então atividade garimpeira. E no início desse mês, né, quando a gente faz de 10 em 10 dia de cada mês, no início do mês, o levantamento é de 136 hectares. Então a gente passou de 4.750 para 136 hectares. Não tem nem como comparar o que era em dezembro de 22, que era o número era super maior, então a gente nem compara, né? A gente está comparando do início da operação com a data de hoje. O ouro, que é um bem que vale muito dinheiro, basicamente ele era extraído de um garimpo, fosse ele legal ou ilegal dentro de uma terra indígena. O garimpeiro, ou qualquer pessoa, tá? Porque não precisa ser o garimpeiro. Pode ser o garimpeiro, pode ser o piloto de avião, pode ser o vendedor de combustível. Qualquer pessoa podia pegar esse ouro e levar para um posto de compra de ouro, que é uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, que basicamente é uma instituição financeira, mas que é uma lojinha de compra de ouro. A pessoa chegava com esse ouro nessa lojinha, que por lei é
são as únicas que podem comprar o ouro dos garimpos, e falava, olha, eu tô aqui com 100 gramas de ouro, preenchia um formulário à mão mesmo, colocando ali seus dados e dizendo de onde que o ouro vinha. Todas essas transações eram protegidas pela presunção de boa-fé. Isso mudou recentemente, porque em 2023 a Receita Federal passou a exigir nota fiscal eletrônica. Então isso significa que toda vez que a lojinha de compra de ouro comprar um ouro do garimpo, ela vai ter que ter uma nota fiscal eletrônica, e isso na hora está no sistema ainda das autoridades, tá? E muito importante também, o STF em 2023 suspendeu essa presunção de boa-fé. Então não existe mais essa história de que a pessoa compra ouro, guarda o formulário e tá tudo bem. Não tá tudo bem. E o que significa não ter mais a boa-fé? Significa que se a polícia, as autoridades chegarem numa loja de compra de ouro e essa loja não conseguir comprovar da onde que ela tá comprando ouro, se o garimpo tá legalizado, ou seja, conseguir comprovar todas as suas transações, ela pode ser implicada num processo, ela pode ser responsabilizada. O programa Ouro-Alvo, ele utiliza diversas técnicas, dependendo do material aurífero que chega para a Polícia Federal. E a gente começa a fazer estudos desse ouro para tentar identificar a origem geográfica dele. Só com as notas fiscais eletrônicas e com a queda da boa-fé, a produção oficial de ouro dos garimpos em 2023 caiu 45%. A gente está falando de mais de 4 bilhões de reais. Então, de fato, foi uma chacoalhada muito grande. Em 2024, nos primeiros meses de 2024, isso foi mais acentuado ainda. Então, a gente viu uma queda de produção de mais de 80% comparado ao período que não tinha nenhum controle. Eu fui já com pedagogia para lá. E o que os Yanomami queriam naquela época, que era um tempo de garimpo, no Rio Catrimane, eles pediam a escola. A escola para eles, entre aspas, era escrever, né? Porque os outros escreviam, liam, pegavam um papel. Aí eles também queriam fazer isso daí, mas não tinha uma ideia de uma escola como nós pensamos em escola. E a gente às vezes chega aqui em Roraima, né? A gente pensa que são igual Macuxi, igual Wapitiana, que tem sua originalidade também, né? Mas não é igual Yanomami, não. Eles pensam como floresta, eles pensam como gente que está lá perto do igarapé, perto do rio, com aqueles peixes, com aquelas plantas, com aqueles animais. Fiz as tratativas com relação, né, à busca dos pacientes contaminados ali por supostamente mercúrio naquele período, algumas crianças com deficiência eu consegui encontrar, e nós fizemos um trabalho em conjunto com a Fiocruz, né, com o Dr. Paulo Basta, o Eric James, e a gente conseguiu hoje fazer um manual voltado, né, para essas populações expostas, além também de produzir o livro Garimpo, Crime, Contaminação e Morte. Quando a gente fala de extração de ouro no Brasil pelos garimpos, um dos principais problemas que a gente tem, é um problema que fica quase que obscuro, que a gente não fala muito, é o uso do mercúrio. O mercúrio e o metilmercúrio, né, que é depois a degradação por algumas bactérias, ele contamina tudo. Contamina primeiro a água, o solo, as folhas, mas em especial pelo processo de bioacumulação, os peixes e os mamíferos. Então o impacto no meio ambiente, onde a gente vê lá os lugares onde os indígenas pescam, pegam água, mas também tem algumas outras contaminações nos sedimentos, nas folhas, que ficam por muito mais tempo. Esse momento da emergência, nesse grande impacto de ver que pessoas perderam vida por causas que poderiam ser evitadas. A equipe da busca ativa, que também era composta por gestores em saúde coletiva, eles faziam essa busca toda manhã para saber se algum paciente estava com sintomas, se tinha febre. E aí, nessa busca ativa, fazia exames de malária,
testagem para Covid, aquele que era testado positivo já fazia o acompanhamento, e aí tinha casos que era Covid e era malária. Quando a gente chegou e visualizou, tivemos um grande impacto enquanto profissional. E enquanto profissional, a gente conseguia dar o melhor de si. Mas enquanto pessoa indígena, enquanto morador de comunidade, conhecedor da realidade, a gente sofreu. Durante o governo passado, nós assistimos um cenário de caos, tanto é que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, ela ingressou, especialmente no período da pandemia, com uma DPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental de falta de acesso a serviços de saúde. Então, nós estamos falando aqui de ações de desagregar, desestruturar a Secretaria de Saúde Indígena, de redução de orçamento. Inclusive, no último ano do governo, tivemos uma pretensão de corte de 59% no orçamento da saúde indígena. Com a eleição do presidente Lula, no período da transição, a gente conseguiu manter o orçamento. Crescemos mais de R$1 bilhão durante esse governo do presidente Lula, embora, na nossa leitura, o orçamento ele ainda é insuficiente pelo cenário de demandas reprimidas, represadas da saúde indígena, sejam de contratação de mais força de trabalho para superar vazios assistenciais, de saneamento básico, o acesso à água potável é fundamental para a prevenção de doenças. Hoje, por exemplo, os igarapés foram feitos vários buracos e se tornou criadora de mosquito. E como é que a gente vai jogar um veneno, alguma coisa dentro desses buracos? Se os meus parentes estão lá embaixo daquele igarapé e estão escorrendo para cá e estão tomando banho e vão beber aquilo ali. Cheguei na casa Yanomami, né, e o cenário era de tristeza, né, muitas crianças, pele e osso, eram crianças e mães e idosos pedindo socorro. Né, e o presidente Lula ele teve essa sensibilidade de mobilizar todo o país para Boa Vista, Roraima, para auxiliar esse povo. Em seguida, eu fui convocada para trabalhar em Surucucu, que foi um dos locais que mais chamou a atenção do mundo, né, em termos de desnutrição grave e a fome. Né, lá era soberano a fome na época. Acho que o olhar do governo não tem que ser, eles vão ter que aprender a conviver com uma sociedade não indígena. Não é, porque isso você está dizimando, acabando com a cultura e a convivência, a sabedoria e o conhecimento do povo indígena. O que o povo Yanomami precisa hoje é que sejam escutados, sejam ouvidos, que o governo precisa ouvir. Como é que eles querem ser tratados? Como é que o governo precisa trabalhar com eles? A terra não é carne para ser vendida em pedaços. A terra é a mãe e precisa respeitar. Da terra que está nascendo a comida para nós. Precisamos preservar os povos indígenas enquanto eles estão aqui. Enquanto eles defendem a Amazônia, enquanto eles defendem o mundo como um todo. E o país e os governantes, chefes dos estados, precisam respeitar isso. E a COP, eu acho que é um caminho para isso, para ser discutido. Precisa ter um assento dentro do conselho, no meio dos chefes dos estados, para discutir e colocar isso na mesa. Várias propostas serem aceitas, não é só uma proposta dos povos, tem que ter aceito várias propostas para ser discutida. Temos solução? Temos. Então vamos usar a melhor nossa arma hoje. O que é? Diálogo. Vamos dialogar. E nós queremos, como falei, nós também queremos ser escutados, ouvidos pelos governos. A gente precisa ser escutado para que a gente possa fazer um trabalho diferente. Não quero marcas no meu corpo de tiro preconceito algum. Eu quero ser marcado com Jeripá e Urucum. Há tantas vozes na floresta e dentre elas sou mais um. Ecoando a sabedoria do povo Maputo. E
E as notícias de novo, infelizmente, já anunciam a morte de outro parente. Querem acabar de vez com nossas esperanças, assassinando guerreiros e lideranças. Pele vermelha na veia, sangue quente, apenas temperatura ambiente. Sou um efeito feito Catarina Cuia, minha resistência é diferente da tua fúria. Não quero marcas no meu corpo, de tiro preconceito algum. Eu quero ser marcado com genipapo e urubu. Há tantas vozes na floresta e dentre elas sou mais um, ecoando a sabedoria do povo Nakunaimã. Homenagem ao cantor dessa música, que infelizmente faleceu dias depois que a gente tinha feito as filmagens do grupo Cruviana. Então a gente homenageou ele no final. Mas enfim, o filme, ele explica, né, a questão do ouro, que é uma coisa que a gente precisa pensar muito, até no nosso consumo, nas nossas escolhas de consumo, né? O ouro é uma questão. Ontem eu estava assistindo um filme sobre a extração da borracha e os danos que ele fez para povos indígenas também, que não são lembrados nessa história, né? Então a gente não pode esquecer o que é extração, né, da terra e da Amazônia, né? A gente está aqui nessa COP para discutir a Amazônia. Para a gente preservar e salvar a Amazônia, a gente precisa salvar as populações, porque elas não podem ficar doentes desse jeito. A gente não pode matar os rios com mercúrio, e aí a comida, a alimentação, o peixe, deixar as pessoas sem saúde. A saúde dos povos indígenas é a saúde da floresta. E é isso, agradeço a vocês por terem assistido o filme com a gente e dado a oportunidade de mostrar esse filme, que também é uma reflexão sobre essa COP, né? Sobre o que essa COP precisa pensar e trazer, né? Mais uma vez, Verônica, obrigada por contribuir tanto conosco, em ser uma correspondente também, né, na nossa comunicação e trazer esse conteúdo. A gente vai dividir isso no nosso canal também depois, se você autorizar. Maravilhoso. Então, nosso canal TV Alepa Pará vai ter esse conteúdo. O primeiro painel também, tá? Com a família Albuquerque. Gente, o que eu posso só finalizar para vocês é agradecer, em nome do presidente da Alepa, o deputado Chicão, a nossa diretora-geral de comunicação, Alda Dantas. Eu estendo aqui em meu nome de Angelina, nossa coordenadora da Fundação, e dizer que esse cuidado com a Amazônia, seja ela para o desenvolvimento da floresta ou das pessoas, precisamos fazer juntos e de maneira muito consciente. E não percam a empatia e a capacidade que nós temos de valorizar quem faz a Amazônia ser quem ela é. Valorize o seu colega, valorize o artista. Vamos criar juntos uma dinâmica de responsabilidade mútua, que eu acredito que somente assim a gente vai avançar. Tá bom? Obrigada pela participação de todo mundo e até a próxima. Vamos abrir para perguntas? Alguém tem perguntas? Será que a gente tem tempo para fazer perguntas para a Verônica, gente? Tem 2 minutos ainda. Alguém quer? Bora, eu quero um monte de pergunta agora também. Tu querias fazer pergunta? Particular. Uma entrevista, tá vendo, Verônica? Alguém quer fazer pergunta? Não? Bora, Alberi, fala logo aí. É o primeiro painel que a gente não teve também. Se quiser também da Fundação, podem fazer pergunta. Eu tô aqui, gente. Tô aqui. Mas se não, a gente encerra para a gente organizar para o próximo painel, tá? Vamos fazer a foto agora. Mais uma vez, obrigada! Falamos de volta aqui do estande da Alepa e agora eu estou aqui com o deputado Anibele Neto, do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Casa. Deputado, hoje o seu painel abordou os diversos biomas do Brasil, né, que vão muito além da Amazônia, e a gente trouxe também as demandas da população que vive no semiárido, que vive no campo, e eu queria que o senhor contasse qual a importância de trazer esse debate aqui para a Green Zone, aqui para a COP em Belém do Pará. Bom, primeiro quero dizer da alegria de representar a Assembleia Legislativa do Paraná na COP30. Confesso que estou surpreendido positivamente. Ontem tive a possibilidade de ver uma série de delegados que ficarão para a população, já se justificando essa COP30 aqui em Belém, aqui no Pará. E fui convidado sim para participar desse painel, agora pela manhã, junto com o deputado Chior e a agricultora familiar Suzana, do semiárido, da Caatinga. Isso tudo é uma realidade que eu não conheço.
mas me entusiasmou o amor que eles têm, a vontade de mudar a população que lá vive com seus desafios, né? Citando a cultura do algodão, que precisa de 500 milímetros para poder vingar, lá com 200, 300 consegue. Então é um algodão de excelente qualidade, porque já na sua produção já tem os desafios. Mas pude também relatar a nossa realidade no Paraná. A realidade de um estado que tem na Mata Atlântica mais de 90% dela, ela foi retirada. As dificuldades, mas a importante participação do nosso agricultor em defesa do meio ambiente, defendendo as suas nascentes, fazendo a garantia da floresta em torno dela, porque eles sabem, porque já sentiram que sem a nascente não tem água para dar para os animais, não tem água para irrigar as suas plantações e automaticamente não tem vida. Então hoje nós estamos num novo momento no Paraná. Vários dados nos trazem alegria de que diminuiu o desmatamento, que as nascentes estão crescendo e que hoje é uma nova realidade. Também pude relatar a tragédia que aconteceu 7 de novembro no município da região central, Rio Bonito do Iguaçu, onde um tornado de categoria F4 simplesmente destruiu 90% da cidade, deixando 6 mortos e mais de 600 feridos. Portanto, foi um dia muito triste, não só para o Paraná, mas para todo o Brasil, porque a realidade do tornado, que às vezes acontece, mas esse foi o mais forte. Portanto, toda a sociedade civil organizada, os poderes, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, também trabalharam com muita celeridade para fazer as leis para poder ajudar. Citei aqui, liderada pelo governador Ratinho, R$50 mil que será dado do fundo para cada família recomeçar a sua vida. Além disso, R$1.000 durante 6 meses para que ela possa se manter, porque o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, na sua simplicidade, falou uma verdade: não abandone nosso município. E esse caso acontecido em Rio Bonito do Iguaçu tem uma convicção que uniu toda a população do Paraná, uma série de doações, de lideranças que foram lá colaborar, inclusive presos que foram retirados para poder trabalhar, para ajudar a reconstrução da cidade. Isso tudo engrandece esse momento e somos sabedores que dá alguns dias, alguns meses, respeitando a dor daqueles que perderam seus entes, nós iremos superar isso aí, como superamos a pandemia, o Covid e tantas dificuldades que ao longo da caminhada fizemos. Mas a importância do meio ambiente, as mudanças climáticas, elas estão acontecendo. Citei o caso do Paraná, que no mês de setembro, início da primavera, já era para estar chovendo e demorou 60 dias. Isso é um fruto lógico da questão das mudanças climáticas e nós temos que enfrentar, porque, sem sombra de dúvida, lá atrás eu escutava que o Brasil era o celeiro do mundo, hoje é uma realidade. E nós temos sim que fortalecer, preservar, mas temos que ter a capacidade de produzir para matar a fome da população mundial. Deputado, o senhor também é um dos parlamentares que atualmente compõe a Unali e traz toda essa bagagem, esse termômetro do setor produtivo do campo do seu estado. De que forma isso pode colaborar para que a Unali também aponte soluções para o futuro do meio ambiente? Veja, dentro da Unali existem várias comissões temáticas, uma delas da agricultura, que eu sou o vice-presidente. E nós nos reunimos remotamente, trazendo as demandas de cada região, todos os deputados, e colaborando, trocando experiências, trocando os projetos de lei. Aqui eu citei uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria, que prevê, em caso de desastre, uma vez instalada a calamidade pública, todos os municípios em torno podem doar maquinário sem ter qualquer tipo de problema com o Tribunal de Contas do Estado. Isso é uma coisa simples, mas foi através da sensibilidade, da dica de prefeitos, que nós pudemos melhorar. Então essa troca de experiência é a grande vantagem de ser parte da Unali. Eu sou secretário da Unali no estado do Paraná, estou muito entusiasmado que agora, de 3 a 5 de dezembro, teremos o 28º Congresso da Unali em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Convido a todos aqueles que puderem participar, porque lá você se identifica com deputados, conhece realidades diferentes e, sem sombra de dúvida, volta para o seu estado muito mais preparado em legislar e fiscalizar pela população do seu estado.
A gente volta a falar aqui da Green Zone, diretamente do stand da Alepa, porque acabamos de ter um momento muito especial aqui de discussão sobre um dos nossos biomas. A gente fala muito da COP sobre a Amazônia, mas esquece que o Brasil possui outros 5 biomas. Eu estou aqui com o deputado Chió, do estado da Paraíba, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, que trouxe para cá, abordou essas mudanças climáticas, de que forma o povo vem sofrendo com isso, de que forma as assembleias, né, a Unali, podem contribuir para que a preservação da Amazônia seja o foco do futuro. Deputado. É muito importante esse debate, né? Eu quero agradecer aqui a Unali, principalmente aqui a Alepa, pela oportunidade de a gente trazer essa discussão do semiárido, como as mudanças climáticas têm impactado as pessoas lá no semiárido, com o aumento de temperatura, com a susceptibilidade aumentada para a desertificação. A gente tem tido dificuldades lá de alimentar os animais, de falta de água, porque está muito mais quente a região nossa e por isso a escassez de água para muita gente. E são esse debate que a gente traz para cá. E eu fiz um link muito importante entre o semiárido e a Amazônia. É preservando a Amazônia que os rios aéreos vão irrigar a nossa caatinga. É muito interessante isso, como é essa interligação entre esses biomas, e foi isso que a gente debateu aqui, e foi muito rico, muito bacana. Ouvimos também outros deputados, por exemplo, lá do Paraná, e foi muito legal ver esse momento aqui na COP30, e vocês do Pará estão de parabéns, um show de COP. Deputado, as comissões de Direitos Humanos e Meio Ambiente costumam caminhar juntas, e eu acredito que lá na Paraíba não é diferente, né? E eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente como funciona esse trabalho de escuta da população que vive no semiárido, que vive no interior do estado, e essas necessidades que eles passam, as demandas da população. A justiça climática é também direitos humanos, né? A gente tem discutido lá dentro da nossa comissão as violações que ocorrem. Muitas comunidades que têm seus direitos violados têm sido impactadas pelas questões ambientais. A gente tem os impactos das eólicas lá na nossa região, regiões que também têm sofrido desmatamento, principalmente pelo avanço do agropecuário, e isso impacta as pessoas, e a gente tem discutido isso, recebendo muitas demandas das pessoas na Comissão de Direitos Humanos, e isso é motivo de audiência pública. A gente tem feito muitas visitas também em loco, recebido também dentro da Assembleia as pessoas que são impactadas pelos problemas climáticos, e a comissão tem levado isso para debate e construído inclusive pautas importantes lá na Paraíba, e com certeza essa experiência a gente também quer repassar para outras assembleias dos impactos das mudanças climáticas, impactando as pessoas, e impactando as pessoas impacta também o direito das pessoas também de ir e vir. Deputado, as agendas aqui na COP, a gente sabe, são extensas, são muito corridas, mas já deu tempo de conhecer um pouco Belém, dar uma passeada pela cidade? Rapaz, eu tenho que voltar para comer mais tacacá, para dançar mais carimbó, para viver mais a Amazônia. Eu fiquei encantado com essa cidade, com esse povo, com a Amazônia em si. Só vou passar, já estou saindo daqui, praticamente saindo para o aeroporto, mas vou voltar, tenho que voltar, e eu acho que isso é um grande legado que fica também dessa COP para Belém, é que muitas pessoas que vieram a trabalho para a COP vão voltar para turismo também, né? Eu quero trazer minha família para cá, para vivenciar essa experiência, a experiência gastronômica, a experiência musical e a experiência de viver essa Amazônia que é tão linda, tão diversa, e que tem um povo tão acolhedor, tão belo, viu? Parabéns a vocês do Pará, vocês geram um show. Muito obrigado, deputado Chió. Olha só, isso foi só um dos painéis que a gente teve por aqui na manhã dessa quinta-feira, feriado, inclusive, né, deputado? Cheio aqui, mais um dia lotado, né, deputado? Lotou sim, parabéns mesmo. Esse feriado fez com que as pessoas viessem aqui para a COP, e eu fico muito feliz em estar participando e dialogando com vocês aqui. A gente vai dar uma voltinha, a gente volta já porque a programação vai entrar pela tarde.
Eu sou Ediane Moreno, sou socióloga de formação, mãe do Hugo e da Dandara. Hoje nós vamos apresentar aqui um trabalho que o Estrelas já tem realizado na cidade de Marabá há 5 anos, com a temática da violência obstétrica, da mortalidade materna, da mortalidade neonatal. E a gente traz aqui um pouquinho sobre o que é o Estrelas. Nós somos um coletivo feminista, antirracista, que denuncia, que faz formação, que faz diálogos com a universidade, com coletivos de mulheres e defendemos a pauta de combate à violência obstétrica, que é a violência que acontece com as mulheres no parto, na gestação, no pós-parto ou quando estar nesse processo de maternar, de gestar, nos corpos que gestam. Então, nosso movimento é feminista em luta e combate à violência contra a mulher, que é uma forma de violência contra a mulher que acontece cotidianamente. Nosso coletivo é composto por mulheres diversas, inclusive mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, pescadoras, e nós atuamos por conta de várias denúncias e de vários problemas que nós temos iniciados na nossa região. Primeiro é que o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, ele diz que entre 2014 e 2023 registraram 40 óbitos maternos e 533 óbitos fetais no município de Marabá. No Hospital Materno Infantil de Marabá, o HMI, entre 2015 e 2024, foram registrados 61 casos de violência obstétrica e neonatal, além de reiterados episódios de negligência hospitalar. E a busca de justiça tem se mostrado ineficaz porque, apesar de ter 61 casos, desses 61 casos, 49 foram arquivados pelo Ministério Público sem ter uma resolução efetiva, deixando as vítimas e os familiares desamparados. Então é nesse cenário que a Defensoria Pública do Pará ela aparece. Boa tarde a todos, tudo bom? Eu me chamo Patrick Luan, sou coordenador de evento Geek, principalmente do evento Dimensão Geek. Essa é a coordenadora Eline Lima, também do evento Dimensão Geek. Nós somos da cidade de Capitão Poço, no interior do Pará, e viemos aqui falar um pouco sobre o evento Geek, o que ele traz de benefício cultural, social e também para o meio ambiente. O nosso evento, o Evento Geek, ele traz não só uma visão diferenciada da sociedade através do Evento Geek, as informações geeks. Para quem não entende, são informações que vêm da cultura oriental, entre animes, jogos, entre outros, mas já deixou de ser apenas algo focado na cultura oriental e abrangeu também a cultura, tanto nossa aqui do Brasil, quanto do Pará, quanto de diversos países. Dentro do nosso evento e de eventos de toda a área aqui do Pará e da sociedade no Brasil, voltado para o universo geek, como Dimensão Geek, ele tem eventos culturais trazendo artistas de pintura, os nossos artistas de dança que apresentam, fazem suas apresentações de dança, entre também os nossos cosplayers e cosmakers, que são os artistas que fazem fantasias e também pinturas corporais para se basear em personagens e também em seres culturais, tanto do folclore quanto também da sociedade geek, principalmente, tá bom? Com isso, o nosso evento vem da cidade de Capitão Poço, onde é um evento independente e também sem fins lucrativos, no qual a gente faz há 7 anos essa luta do evento para poder mostrar à sociedade que a cultura pode também trazer uma visão nova e melhor para a nossa sociedade atual. Através desse universo a gente consegue identificar um mundo e uma visão diferente, no qual socialmente a gente consegue ter uma ampla visão da cultura do nosso povo, da cultura que a gente tem, que não conhece tão bem, às vezes até por preconceito, e também uma visão do que a gente pode fazer para melhorar a sociedade atualmente. Eu vou deixar aqui a Eline Lima explique mais um pouco sobre esses benefícios, quais são, tanto para o meio ambiente quanto social. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada mais uma vez à Alepa por ter disponibilizado esse momento para a gente. E eu vou falar um pouco, bem brevemente, sobre o nosso trabalho em comunhão com o meio ambiente.
Esse daqui tá um pouco... Como eu passo só um? Pode passar só um, por favor. Obrigada. Não temos muitos registros, mas desde 2019 nós fazemos todas as nossas decorações do evento totalmente de material reciclado. A gente utiliza papelão, folhas de caderno utilizados. A minha mãe é professora, então sempre fica muitos livros desgastados, livros que iam ser jogados fora, cadernos de alunos. Então a gente utiliza para fazer papel machê, utiliza para fazer a decoração em si. E aqui vocês podem ver um pouco borrada a foto, porque é antiga, mas em 2019 nós fizemos uma decoração toda com papel reciclado. Pode passar a próxima. Aqui temos um registro de 2022, onde tudo isso foi feito com material reciclado. Sacolas plásticas, papelão. Foi feito... Essas páginas aqui da última foto foram feitas de papel reciclado também, de alunos. E tudo isso pode ser gerado, pode ser tornado uma economia criativa, porque algo que ia para o lixo acaba se tornando algo muito bonito, que pode ser reutilizado em eventos posteriores. Pode passar. Aqui temos mais um exemplo. Essa escultura foi feita toda de sacola, de papel machê e de papelão também, material que iria ser jogado fora. Aqui nós temos um exemplo do trono que nós fizemos em 2023, com pallets de madeira que iriam ser jogados fora também, estofado de sofá que estava indo para o lixo, e tudo isso foi reutilizado de forma criativa. Aqui nós temos o processo de uma cabeça de um barco que é de One Piece, que seria o tema do evento no ano. Temos todo o processo criativo, pode passar. E ele ficou assim no final, ficou a decoração dessa forma. Também aquele canhão que era interativo, que eles soltavam a bala de canhão de verdade. E tudo isso feito de material reciclado. Pode passar. Aqui temos alguns registros de 2024, onde nós fizemos a roleta, decorações, tudo também de material reciclado. Aqui mais alguns exemplos desse ano, onde todos esses bichinhos foram feitos um a um, todos à mão, um trabalho totalmente manual. E aqui o nosso dragão, que foi feito totalmente de papelão. Ele é só a estrutura que foi feita, né, de um material mais firme, mas ele foi feito quase que inteiramente de papelão. Então, a gente está aqui para mostrar como a cultura que envolve os eventos geek estão presentes também no meio ambiente, através de renovações, através de salvar o que iria para o lixo, transformar em algo bonito, como foi mostrado. A gente está muito feliz de poder estar aqui para mostrar isso para vocês e poder mostrar tudo que a gente construiu nesses 5 anos, nesses 7 anos. Ficamos muito felizes de mostrar e eu acho que é isso. Gente, vocês conseguiram ver aqui através da nossa amiga, né, a Eline Lima, sobre as informações de materiais que a gente usa reciclados, todos os materiais que você encontra em lixos e outros materiais que são jogados fora, tudo reutilizado, tanto para tirar do meio ambiente, uma coisa que pode deixar tóxica, atrapalhar, até mesmo machucar animais ou pessoas, a gente consegue transformar em algo bonito para a sociedade, para o nosso mundo, para a nossa cultura, e com isso também ensinar para a futura geração e para a geração atual que a nossa cultura não é algo que não vai atrapalhar, que vai incomodar, e sim algo que ajuda a sociedade sempre a melhorar. Com isso, eu agradeço a todos aqui a presença, também por ter participado, e eu desejo uma ótima tarde a todos. Muito obrigada também, querido, para você. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que essa é uma jornada, apesar de ser muito tecnológica e moderna, nem sempre tem a mesma aceitação com a velocidade do celular. Mas a gente espera, e a Assembleia Legislativa do Estado do Pará abriu esse espaço para vocês se comunicarem, dividirem essa informação, para que o trabalho de vocês não só sejam valorizados, mas principalmente tenham mais alcance. Parabéns. Eu é que agradeço. Mais uma vez, uma salva de palmas para os nossos convidados. Queria, nesse momento, chamar para um momento do fechamento, né,
do estande da Assembleia Legislativa, deputado Vanderlan Quaresma já está conosco, vai dar uma palavra que hoje foi um dia atípico aqui no nosso estande, por conta de detalhes e questões que fogem ao nosso controle. E é por isso que a gente agradece tanto vocês estarem aqui, terem continuado conosco, e a gente está aqui com o deputado Vanderlan Quaresma, que vai compartilhar esse momento, que a gente já está fechando a programação nesta quinta-feira, aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Boa tarde, deputado. Desculpa, só segura aqui. Imagina. Bem, pessoal, vamos finalizando, né? Uma pena finalizar tão cedo. A gente que está sabendo que é um evento tão lindo como esse, que nunca tivemos no nosso Pará, nunca tivemos na nossa Belém, nossa capital. Isso eu me sinto satisfeito, não por ser paraense, mas por ser amigo do governador que lutou por isso. Não somente ser paraense, mas pelo governador. Eu sei que as mudanças climáticas existem, eu sei que isso não vai ser tão fácil mudar. Eu sei que a devastação, as alterações, a entropia, que são as mudanças de energia, no mundo inteiro isso existe. Eu, como médico, sei muito bem o quanto é importante a gente, mesmo que em curtos passos, mas possa mandar mensagem ao mundo inteiro que a gente está preocupado com essa mudança e que o povo, o mundo, precisa que seja responsável pelo nosso futuro, pelo futuro de nossa gente, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E me sinto muito satisfeito de ser deputado que está do lado de um grande governador. Eu sei o quanto ele está batendo no peito e dizer que o Pará realmente está agora sendo visto por todo mundo. E aí tem aquelas críticas, né, do alemão lá. Foi ridículo aquilo lá. Mas o que é mais interessante, que fale bem ou fale mal, mas fale de Belém. Porque Belém agora já está, né, na visão do mundo. E Belém foi encontrada, porque onde era desconhecido, hoje está encontrada. Então ela é encontrada por bem. E mostra que poderíamos fazer, e estamos fazendo, um evento maravilhoso para 200 países do mundo inteiro, 200 países que estão discutindo sobre mudanças climáticas, 195. Eu coloquei 200, mas talvez alguns não vieram, né? Mas assim, são 195. Então, esses 195 países estão maravilhados com a nossa cultura, com a nossa gente, né? Com a nossa recepção, porque a gente realmente recepciona maravilhosamente as pessoas que chegam aqui. E eu tenho certeza que a gente vai finalizar essa COP com o pé direito e com grande satisfação de ser nortista, de ser brasileiro, de ser paraense. Muito obrigado por todos vocês, e viva ao Pará, e viva Belém, e viva o nosso governador Helder Barbalho, que com certeza é um dos protagonistas que mais lutou e quis que realmente a gente pudesse desempenhar um grande papel, e desempenhamos sim, tá certo? Parabéns a todos e até amanhã, viu? Amanhã tem mais. Oi, gente, fim de dia, o penúltimo dessa COP30 aqui em Belém. A gente continua aqui no finalzinho do estande da Assembleia Legislativa. Rafael, dia agitado, muitos painéis, mas também várias emoções. Exatamente, Raina, um dia de grandes emoções, né? Algumas intercorrências, mas felizmente tudo sob controle, tudo controlado. A nossa população que esteve presente aqui na COP, todo mundo conseguiu, no momento em que foi preciso fazer a evacuação, pôde fazer de forma tranquila, né? E depois pôde retornar para acompanhar o restante dos estandes. Claro que tudo está na mais completa tranquilidade agora e segurança. É verdade. E a gente justamente está no encerramento para mostrar para você que depois dessa intercorrência, os painéis continuaram acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, nesse espaço especial que é estande aqui na Green Zone. E a gente fica feliz porque tanta gente voltou, continuou conosco. Nós debatemos assuntos tão importantes sobre a violência obstétrica. Podemos falar um pouquinho sobre o mundo geek, hein? Na verdade, Raina, até a apresentação, a dupla que veio falar sobre a sustentabilidade nos eventos do meio geek, a produção do evento utilizando materiais recicláveis, sempre se preocupando também com o destino final desse material após
o término do evento. Rafa, amanhã tem mais? Amanhã tem mais, Jaina, já com a sensação de fim, né? Uma sensação, uma saudade, já vai batendo uma saudade. A gente sabe também que para muita gente a COP foram dias de muito trabalho, né? Foram 2 semanas de muito trabalho. Tem gente que brinca aqui, parece que já estamos aqui há meses, né? Mas já está batendo também essa sensação de saudade, de fim, mas claro também de que o trabalho foi bem feito, de que a gente pôde trazer para cá discussões muito interessantes que com certeza vão mudar a vida de quem pôde acompanhar. Obrigada, Rafa. Obrigada, Gabriel. Obrigada a você pela sua audiência que estava aqui com a gente o dia inteirinho. A gente finaliza os trabalhos por hoje, mas amanhã tem muito mais. A gente espera você aqui no estande da Lepa. Fechado? Bora. Tchau.